Oi, boa noite, pessoal. Entrando aqui hoje, esperar o pessoal começar a entrar, esperar o Instagram começar a notificar aí as pessoas. Boa noite. Nós estamos hoje aqui para esse bate-papo, né? Como a gente colocou no feed, convidou vocês, um bate-papo sobre a espiritualidade do Guido. A gente tem feito todas as noites a oração do terço do Guido. E agora, nesse mês de maio, a gente escolheu se aprofundar um pouquinho, conhecer melhor a espiritualidade do Guido. Boa noite. Boa noite todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Falcão. Boa noite, Geilza. Tudo bom? E hoje eu sou a Ângela, para quem não me conhece, sou a Ângela Schefferes Narso, irmã do servo de Deus Guido. E hoje à noite a gente tem uma convidada especial, que é a nossa mãe, a Nazaré. Eu vou esperar um pouquinho aí para ela entrar, para eu poder chamá-la, participar com a gente. E o tema que a gente vai falar hoje, na sexta passada, a gente falou da devoção mariana do Guido, né? Foi minha mãe também que comentou todas as devoções dele desde pequenininho, o amor à Nossa Senhora de Fátima, a oração do terço. E hoje a gente vai falar sobre o amor do Guido à palavra de Deus. Né? Boa noite, Valéria. Boa noite, Beatriz. A palavra de Deus, ela representou assim uma coisa muito grande na vida do Guido, um amor muito grandioso ele tinha pela palavra. Tanto que Dom Justino, no livro que escreveu sobre o Guido, colocou lá Guido Scheffer, apóstolo da palavra e da paz. Porque Guido tinha de fato assim esse dom de pregar sobre a palavra e fazer com que as pessoas assim se sentissem tocadas pela palavra de Deus, sentissem assim vontade de buscar Jesus ali através da palavra, né? E hoje a gente quer falar sobre como ele chegou assim a essa intimidade com Deus através da palavra. O objetivo da gente estar fazendo esses bate-papos aqui com vocês é que a gente sente que esse momento é um momento assim muito especial que a gente está vivendo, um momento difícil, mas um momento em que a gente está tendo um tempo a mais que a gente não tinha, né, nessa quarentena. Então, nesse momento, a gente pode começar a aproveitar para desenvolver um pouquinho a nossa espiritualidade, como o Guido desenvolveu, né? E por isso a gente resolveu colocar nas sextas-feiras para vocês. Eu espero que o pessoal aí já esteja mais animado, esteja lembrando de rezar o terço. E hoje a gente vai falar dessa leitura da palavra. Mas eu estou esperando aqui a nossa convidada entrar, ela ainda não entrou. Vamos esperar mais um pouquinho. Oh, boa noite, grupo da Faculdade de Medicina de Itajubá, em homenagem ao Guido. Que beleza, que maravilha. Eu estou esperando um pouquinho mais, que eu estou vendo que a Nazaré não entrou ainda aqui, gente. Então estou esperando. Opa, ela entrou. Vamos lá. Tinha aqui para ela. Ah, minha linda, boa Olá! noite. Oi. Deixa eu... Tô desligando aqui o telefone para ele não perturbar a gente. E tantos amigos Pronto. entrando, ó, Luiz Felipe, Celina. Boa noite, gente. Não dá para a gente falar o nome de todo mundo, né? Mas graças a Deus que um grupo bom hoje aqui para a gente conversar sobre a palavra. Então, mãe, Amém. eu já falei para o pessoal dessa sequência, né? Que a gente está Sim, falando aqui sobre a espiritualidade do Guido. E que hoje é um dia que a gente dedicou a falar assim, desse amor do Guido pela palavra de Deus, pela Bíblia, né? sim. Que transformou a vida dele, que fez com que ele fosse, assim, não só ao encontro de Jesus na palavra, mas como ele conseguisse levar os outros também. E aí eu queria que você dissesse aí como é que começou esse estudo dele da palavra, como é que ele foi se desenvolvendo aí nesse conhecimento da Bíblia. Então, Ângela, o Guido, ele começou a se aprofundar mais na palavra do momento em que, vamos dizer, a gente iniciou com aquele cenáculo,
Do cenáculo, ele foi para a comunidade Bom Pastor, entrou para o grupo jovem, e lá a gente faz muito a leitura da palavra, né? E ele Uhum. começou a ler a palavra e a seguir aquele método, a Bíblia no meu dia a dia, que o Padre Jonas ensina, né? Em que Sim. você lê a palavra, em que você, daquela sua leitura, você tira assim uma ordem, você tira uma verdade eterna, você tira uma promessa, né? E a fazer o diário Uhum. espiritual dele, que eu acho que isso foi muito importante na vida dele, né? Então foi Uhum. através, vamos dizer, da renovação carismática católica que ele foi pegando esse amor à palavra de Deus, né? E aprendendo muita coisa aí, né? Da palavra, a ser Sim. assíduo, né, na leitura da palavra, Sim. e essa leitura com proveito. Assim, para recapitular para o pessoal que está entrando aqui, então Guido entrou no grupo de oração, lá ele escutava a palavra. E então ele, com esse livrinho do Padre Jonas, depois a gente vai até colocar, quem quiser já pode anotar aí, mas depois a gente pode colocar no feed também. Chama, como é que você falou o nome? A A Bíblia? Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia no meu dia a dia. É um livrinho fácil de encontrar, se vocês É, colocarem no Google, já vão encontrar aí, Monsenhor Jonas a Bíblia, né? E é, ele dá assim uma diretriz para a pessoa que nunca teve uma leitura da Bíblia, por que livro começar, né? Eu me lembro que eu li esse exato. livro também. Então começa lendo pela primeira carta de João, né? Começa lendo pelo Novo Testamento, os evangelhos ali para a pessoa Isso. ir se familiarizando com aquela leitura e ela também vai tirando dali sempre assim um versículo que a toca mais, não foi? Como você É, falou, uma ordem de Deus, uma uma ordem, verdade. por exemplo, se você pegar o evangelho de hoje, né? Que a pessoa pode Uhum, pegar também pelos evangelhos, Jesus diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Aí a pessoa já tirava isso como ordem, né? É sim, uma verdade eterna em que ele diz: Fui eu que vos escolhi, né? E não vós que me escolhestes. E por aí a pessoa vai aprendendo a tirar esses tópicos da palavra, né? da E ela vai palavra. aprendendo que ela ouve de Deus e que ela deve responder a Deus também. E isso ajuda muito o Sim, crescimento e o amor à palavra, né? sim. E E aí uma também, coisa que, diga, desculpa, fala. Pode falar. não, assim, a palavra de Deus, né, o Guida aprendeu, a gente aprende que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né? Está no Salmo Uhum, 118, versículo 105. Então a gente vai uhum, aprendendo que tem que caminhar com essa palavra que é luz, com essa palavra que, como diz Jesus, é alimento, né? Nem só de pão uhum, vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Com essa palavra que, como diz São Paulo a Timóteo, ela é útil para ensinar, para corrigir, para formar o homem de Deus, não é? Então você vai uhum. aprendendo tudo isso através da leitura, da meditação. Isso vai te fazendo crescer, né, na sua intimidade com Deus. Sim. E uma coisa assim que eu queria até colocar aqui, né, colocar um testemunho, você já sabe, e colocar para quem está ouvindo a gente, e eu falo muito isso quando eu prego, falo do Guido por aí, né, um testemunho meu com o Guido, né? Em 2006 eu estava assim, foi 2006, eu estava bastante cansada. Eu tinha minhas filhas pequenas, eu tenho 4 filhas, né? Uma que nasceu primeiro, depois eu tive trigêmeas. Então, em 2006, as trigêmeas tinham 3 anos de idade, a outra tinha 7. Eu estava muito, muito cansada e eu comecei a ter insônia. Eu, à noite, não conseguia dormir. Eu deitava na cama, rolava para um lado e para o outro e não dormia, o sono não vinha. Né? Muita ansiedade, que eu acho que a gente passa, né? O cansaço da vida. E eu me lembro que liguei para o Guido, nessa época até você me falou, pede ao Guido para rezar para você. Liguei para o Guido e ele rezou por mim. E ele me perguntou assim, Ângela, como é que está a sua oração? Aí eu falei assim, eu rezo o terço quando eu estou a caminho do meu trabalho no carro. Ele, mas você, assim, a Bíblia, você lê? Eu falei assim, a Bíblia, Guido, eu lá tenho tempo de ler Bíblia com 4 filhos pequenos. Aí Guido falou assim para mim, mas você tem tempo de ver novela? Aí eu fiquei mal. Ai, Ele falou assim para mim: olha, a palavra de Deus é o alimento da sua alma. O que vai acontecer com o seu corpo se você não alimentar o corpo? Ele não vai ficar fraco?
não vai adoecer? Eu falei, é. Ele falou, então, se você não alimentar a sua alma, ela também vai se enfraquecer e adoecer. Então você precisa alimentar a sua alma igual você alimenta o corpo, todos os dias. E ele ainda me fez pensar assim, ele falou, olha só, você alimenta assim seu corpo umas 3 vezes por dia, não é? Umas 3 refeições? Eu falei, é. Quantos minutos você gasta em cada refeição? Uns 20? Eu falei, é. Ele falou, ó, você gasta 1 hora por dia só para alimentar o seu corpo. Então, você tem que gastar o mesmo tempo com a palavra. Eu falei, tá maluco, Guido, como é que eu vou ficar 1 hora lendo a Bíblia? Ele falou, lê 20 minutos de manhã, 20 no meio-dia. Então, assim, ele me convenceu ali, e de fato foi através de um salmo que ele me passou, que eu lia toda noite, que Deus foi me tirando daquela situação. Eu ainda me lembro até hoje que tinha um versículo que dizia: Volta, minha alma, a tua serenidade, pois o Senhor foi bom para contigo. É o Salmo 114, né? Que eu lia ele todo, mas eu repetia muitas vezes. Quando eu não conseguia dormir, quando eu acordava agitada, volta, minha alma, a serenidade, pois o Senhor foi bom para contigo. E aí eu Amém. queria que você contasse para a gente essa história do Guido, assim, com os salmos. Da É. onde botou esse amor dele pelos salmos, esse conhecimento todo que ele tinha? Então, foi exatamente da leitura, do contato, né? Da liturgia das horas, que é a Da oração liturgia da das igreja, horas, que né? no Bom Pastor a gente aprende não só o contato com a leitura da palavra, como também a liturgia das horas. A liturgia Uhum, das horas ela tem por objetivo santificar as horas e as atividades humanas. Então, ela é dividida em diversas horas. Você pode rezar de manhã, às 9, ao meio-dia, às 3, às 6, antes de dormir. É claro que para um leigo, tantas horas assim é difícil, mas pelo menos pela manhã e à noite a gente consegue. sim, E a sim. liturgia das horas, ela é composta de um hino, ela é composta de salmos, 2 salmos, um cântico, Uhum, né? Uma sim. leitura breve e as orações. Então, aí você começa a amar os salmos também, através Uhum, da liturgia das horas, e aprende a rezar com os salmos, não é? sim. Muita coisa. Nós tivemos uma amiga que tinha também um testemunho de insônia como o seu, e foi Uhum. passado para ela o salmo do Bom Pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para cada vez quando ela acordasse de noite, ela rezar esse salmo. E ela assim o Uhum. fez e ficou boa da insônia, sem precisar de remédios, né? Que Que maravilha, né? a palavra de Deus, ela cura, né? Ela É, cura, ela liberta, ela alimenta, né? E tudo isso a sim. gente vai aprendendo através dessa aproximação com a palavra e esse Uhum. amor. E o amor do Guido foi tanto, né? E eu digo assim que que dizer a verdade é a humildade. O Guido tinha uma memória prodigiosa, que foi dom de Deus para ele, né? Então Sim. ele lia e lia com tanto coração que guardava, né? Você tem em Uhum. francês aprender par cœur, é de cor, quer dizer, de coração. Ele lia de coração e no coração dele ficava. Então ele Amém. sabia os 150 salmos de cor, né? Eu Sabia, sei né? alguns, mas tantos não. Não tenho a memória Guido dele. realmente tinha uma Bíblia na cabeça, todo mundo fala Tinha. isso, né? É, E é. assim, eu estou lendo agora um livro sobre São Bento, que eu sempre sonhei ler, mas eu nunca achei que eu fosse conseguir, né? Então, assim, alguma coisa boa tem na quarentena é poder estar lendo esse livro, que eu estou de férias agora. E justamente fala que São Bento, ele organizou, né? Ele foi um dos organizadores. Então, quando a gente fala assim, o Guido rezava a liturgia das horas, né? Essa é uma oração oficial da igreja que vem lá, né? São Bento ele viveu É, no ano 400 depois de Cristo. é, Então, ela vem muito lá de trás, né? Diz que os é, primeiros monges cristãos, eles tinham por hábito rezar os 150 salmos por dia. E pois é. São Bento ele organizou de uma outra maneira para que eles pudessem ler os 150 salmos ao longo da semana, Sei. né? Então ele entendia assim que lendo os salmos, meditando um pouco em cada versículo, o monge guardaria assim no coração algo para levar para o longo do seu dia. É, Então, quando ele estivesse lá fazendo um trabalho manual, porque eles também trabalhavam, ele já teria assim na mente palavras para louvar o Senhor, né? E palavras que exatamente. são da própria Bíblia, que são palavras proféticas, né? Que É, são palavras que nos soerguem, que produzem seu fruto, porque é o próprio Deus que que colocou fala. ali, É, né? é Então, verdade. agora eu hoje, né, esses dias que tenho lido sobre São Bento, eu vi o quanto que o Guido foi um pouco beneditino também, Foi né? sim.
tendo Ele estudado amava ali, São Bento, é. Ele tendo amava São estudado Bento, a ali. Ordem de São Bento, né? Ele leu Uhum. muito sobre as regras da ordem, né? Então, Sim, eu de me vez em lembro quando, ele me disso. dizia assim, mamãe, olha, o muito falar não está isento de pecado. A gente deve guardar o silêncio, né? É. E então, é verdade, os salmos são maravilhosos, né? Eles nos ajudam muito. Se você está com medo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, não é? E eu também fui ensinando isso ao Guido. Teve uma vez que ele, pequenino, ele sofreu assim, vamos dizer, um assalto, né? Na praia, ele e o Maurício foram soltar pipa e roubaram a pipa deles e o chinelo e queriam levar o calção também. Falou, o calção não, saíram correndo. Então ele ficou, ele também foi um cinema e tiveram um assalto, ele ficou meio apavorado de sair, né? Eu falei com ele, Uhum. Guido, olha, o Salmo 190, né, que diz assim, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o cobrirei de glórias, porque conhece o meu nome. Eu falei, filho, você Uhum. conhece o nome dele, qual é? Ele falou, Jesus, mamãe. Eu falei, então, quando você se vir numa situação de perigo, se por acaso você se vir, você clama pelo nome de Jesus. E uns dias Amém. depois, ele foi estudar na casa de um coleguinha, lá em Copacabana. Quando ele entrou no elevador, entrou também um sujeito no elevador, que quando o elevador começou a subir, o homem começou a desabotoar as calças, e ele levou aquele susto, ele começou, Jesus, 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 Jesus. O homem abriu a porta, desceu no andar, saiu correndo, né? E ele chegou na Amém. casa ali lívido, né? A mãe do menino abriu a porta, conversou com ele, acalmou, e depois foi levar ele lá em casa. Então ele falou para mim, mãe, é verdade. Quando o homem fez isso, eu comecei, Jesus, 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 o homem saiu correndo, desceu no outro andar, foi embora. Eu falei, pois é, o Senhor nos livra, meu filho. Então, a gente vai aprendendo, né, a colocar o Isso. salmo na vida da gente, conforme a Uhum. situação, né? E ele ia Uhum. fazendo, com certeza. É, isso que você É, falou do silêncio também eu achei bonito, porque hoje eu pedi para o pessoal postar, tá lá no nosso IGTV, um trecho de uma palestra que o Guido deu. Na verdade, não é uma palestra, é uma entrevista, né? Que ele está ali com o pessoal da Irmã Joana, né? sei. A Rádio Vale do Tietê. Então, nesse trecho, tem uma hora que a Irmã Joana fala assim, do silêncio que se fez lá no lugar onde o Guido foi pregar. Que Guido tinha falado assim, que era preciso silenciar o coração para ouvir a Deus. E aí diz que o É, povo fez o silêncio mesmo e ele fez a pregação. Então, você sei. falou aí do silêncio. Eu queria que você falasse para a gente que você sempre ensinou a gente que a gente tem que ter um cantinho de oração, um É, lugar que nos ajude, um horário que seja propício. Como é que é isso aí? então, com certeza. Isso aí já é uma parte da experiência inaciana, né? Que Uhum. Santo Inácio nos recomenda a ter um canto de oração. Você escolhe na sua casa um canto, lá você coloca uma imagem de Jesus ou de Nossa Senhora, o santo da sua devoção, aquele cantinho é o seu canto de oração. Escolhe um horário também. Escolhe um horário que é melhor para você. Para mim, por exemplo, meu horário bom, quando eu tinha os filhos pequenos, era 5 horas da manhã. Estava todo mundo dormindo, a casa no silêncio, eu podia rezar tranquila, né? Para outra de ser às 6, às 10, não sei, à noite. Eu comecei rezando de noite, mas aí eu vi que começava a rezar e dormia, passei para de manhã. Então você tem o seu canto e o seu horário que você deve se esforçar para ser fiel àquele horário, né? E você marca uma hora, como o Gui te falou, uma hora. Se você não quer começar com uma hora, 20 minutos, meia hora, mas você marcou aquilo e seja fiel. Não saia antes. Tem até nos diários do Guido um dia em que ele comenta que ele estava rezando e pensando que ele tinha que sair para fazer isso, fazer aquilo, ele percebeu que era uma tentação. Ele disse: eu não vou Uhum. sair, eu vou ficar aqui, né? Então, ter essa Verdade. fidelidade ao canto de oração e ao E o horário que você compromisso entregou. marcado, né? Uhum. Santo Inácio nos dá essa disciplina e ele nos Uhum. dá também aquilo que você falou, que São Bento, que os monges tinham uma palavra para durante o trabalho, durante as horas. Santo Inácio diz: não é o muito saber que sacia a alma, mas o saborear interiormente. Não é? Então, é você pegar uma palavra e ficar saboreando, né? E Sim. ficar, como diziam, remanchando, igual o boi com o alimento na boca, remanchando, né? Ruminando, Por exemplo, ruminando. ruminando, né?
Se você tem o Senhor é meu pastor, e você fica, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor o dia inteiro, né? O Senhor é minha luz, é a minha salvação, o Senhor é minha força. Eu me lembro também de outro texto do Guido, do diário dele, que ele dizia assim, às vezes quer me abater o desânimo, mas o Senhor é a minha força, é Ele quem me sustenta. Eu não posso desanimar. A palavra dele nos diz, nós não somos de desanimar. Então, Uhum. imediatamente ele se reerguia. Porque todos nós somos tentados, né, pelo desânimo e por tantas coisas. Daí a importância da palavra de Deus, porque existem muitas vozes que a gente diz isso. Existe a voz de Deus, a voz do inimigo, a voz do mundo, a voz da nossa própria carne. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que quando vierem vozes até nós, a gente confronta com a palavra para ver se está de acordo. Se não tiver, a gente já sabe que não é de Deus, né? E a gente Uhum. precisa conhecer a palavra de Deus Sim. para concordar com ela ou para discordar, seja do mundo, seja do inimigo, seja da sua própria carne, né? Por exemplo, eu estou desanimada, mas a palavra de Deus diz que nós não somos de desanimar. Então eu não vou desanimar. O Senhor é a minha força, não é? E por aí você vai Sim. tirando, E né? vai respondendo com a própria palavra, né? É, comigo mesmo, por exemplo, eu ontem partilhei com a Marlene, que a gente estava falando sobre a morte. Nós perdemos um amigo muito querido da comunidade, o Hugo, né? E falando de Sim. quão difícil é a morte. Eu falei, pois é, Marlene, se não é a nossa fé, a gente fica louca, né? Quando perde alguém que ama. Quando o Guido partiu, eu senti muita paz interior e tudo, mas depois havia momentos que me vinha uma tentação. Havia momentos assim que eu estava fazendo uma coisa e vinha como que uma voz me dizia assim: seu filho está morto. Aí eu dizia: ah, não está não, seu bobo. Meu filho não está morto, não. Meu filho vive. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Meu filho não morreu, ele está vivo. Eu ainda vou te dizer mais, Amém. hein? Além de viver, ele reina com Cristo, porque ele morreu com Cristo. Amém. Então sai daí, vai embora. Então a palavra de Deus Amém. foi me ajudando, né? A Me palavra de ajudou a minha Deus vida inteira. santificou esse momento difícil, né, para É você. Ela verdade. E me deu transformou, forças para seguir, né? né? Como diz o Senhor, Exatamente. levantou a minha cabeça. Era a palavra que está no trechinho do Guido hoje. A mão direita do Senhor me Me levantou, levantou. a Eu mão sempre direita falo do Senhor isso. fez maravilhas. Eu É, sempre falo isso. A mão direita do Senhor me levantou. O Senhor provou-me duramente, mas não me abandonou nas mãos da morte. Ele me tirou de lá, falou: caminha, minha filha, porque existe a vida e não a morte. amém, Então, amém. é isso aí. Mas como é que a gente vai saber disso tudo se a gente não lê a palavra? Se a gente Não não lê a palavra de medita, não Deus, saber. né? É É, verdade. eu acho interessante porque a gente chama a Bíblia assim, Antigo Testamento e Novo Testamento, né? É, Testamento, quando a gente vai para o direito, pode não ter nada a ver, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas quando a gente vai para o direito, testamento é aquilo que o pai quis deixar, né, para os filhos. Mas se os filhos não exatamente. abrirem o testamento, não vão saber o que herdaram, não é verdade? Exatamente. É Então, tem exatamente gente que isso. deixa a Bíblia lá enfeitando, mas não lê, não medita, não coloca no seu dia a dia, e ela vai transformando, né? Você citou os exercícios espirituais de Santo Inácio, e Sim, era mesmo um ponto que eu queria chegar, porque o Guido ele recomendou a muitos amigos, né, esses exercícios espirituais de Santo Inácio. sim, E eu sou uma pessoa assim que eu fiquei encantada com essa coisa da palavra na vida do Guido, né? Que apesar de eu sim. ser um pouquinho mais velha que o Guido, eu quando vi Guido se assim deslanchou na minha frente com essa questão da palavra, né? Abriu assim, foi, né? De repente ele foi assim conhecendo tanta palavra e É, citando e pregando. E ele sempre falava dos exercícios. E eu com a minha correria voltei a ler a palavra depois que ele me falou lá em 2006, né, e praticando aquilo da palavra, mas sempre sem tempo de fazer os exercícios. Aí cheguei à conclusão de que já que eu não posso fazer os exercícios na vida cotidiana, vou fazer aqueles pequenos retiros de sim. 3 dias, né? E tem sido uma bênção para mim. Eu queria que você explique um pouquinho como é que funciona, como é que uma pessoa pode fazer os exercícios.
Então, existem várias modalidades dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? A palavra está dizendo exercícios espirituais, é para você exercitar o seu espírito. Você que deseja conhecer a Deus, crescer no conhecimento, na intimidade de Deus. Existe o que a gente chama o EEVC, que são os exercícios espirituais na vida cotidiana. Existe sempre um pregador, um sacerdote, que deve ser um jesuíta, ele propõe temas e você vai, durante a semana, fazer as leituras. Você faz as leituras e tem um caderno para anotar, também um diário, que depois da leitura feita, você vai escrever o que você sentiu, as emoções do espírito, como a gente diz, né? Se foram de paz, se foram de alegria, o que o Senhor está te chamando a fazer, você anota no seu caderninho. E uma vez por semana você tem um encontro com o seu orientador espiritual, que é alguém designado pelo padre, alguém que já fez a caminhada, que já fez os exercícios, e pode te orientar, dizer, ó, tá ótimo aqui, por aqui, não é o caminho, enfim, vai te ajudando a caminhar, né? Esses são os exercícios espirituais na vida cotidiana. Eles são bons porque eles te obrigam a ter aquela disciplina. Eu tenho que ler hoje, eu tenho que ler. No final da semana eu tenho que estar com tudo pronto para entregar, não é? Então ele é muito bom. Mas exige um tempo, uma disponibilidade de tempo, né, maior. Sim. Existem os retiros. Eu fiz muitas vezes o retiro de uma semana, que a gente faz também numa casa de retiros. Eu fiz sempre com o Padre Javier. Ele gosta de fazer no momento da Semana Santa, termina no sábado de Aleluia. É uma semana de silêncio, ele aplicando os exercícios, a gente meditando, é assim uma coisa maravilhosa. Gente, você se sente renovada tremendamente, sabe? E fortalecida. Mas você tem que dispor de uma semana para passar lá. Ou pequenos retiros, como você falou, de 3 dias, não é? Existe também o retiro de um mês, que aí já é mais para religiosos mesmo. Um mês no silêncio. Esse eu Isso nunca tá fiz. Eu já bom, fiz de gente. 3 dias e já fiz de semana. Mas, assim, é muito bom. É muito Vale muito a bom. pena. Vale Isso, eu muito a pena confio. fazer os exercícios espirituais de Santo É. Inácio. Só E, que a e- época agora não é muito propícia, né, Ângela? Porque não tem como você ter os encontros com o orientador, já está mais difícil. É deixar agora essa a gente pandemia tem que passar. anotar aí, esperar a pandemia passar e pensar nos exercícios. É uma É, coisinha que eu queria ler aqui que está na novena do Guido. Alguém até já perguntou aí nas perguntas se tem algum livro com os escritos do Guido. A gente sim. tem no livro de Dom Justino, né, que chama Guido Scheffer, Apóstolo da Palavra e da Paz. E está para Ele faz sair a nova muitas edição. citações, ele faz muitas citações a esses escritos do Guido, né? E a gente É. tem alguns escritos aqui também na nossa novena, Aqui né? é o livro do Guido, olha. Aí eu só, ó, o livro de Dom Justino aí, Vai né? sair nova edição, viu, Ângela? Vai Tá para sair nova sair em edição, poucos dias. sim. E aí a Revista e gente comentada. também vai ter para vender lá na Livraria da Paz, no nosso memorial, né? A Nas gente tem missas, disponível nas se Deus missas. quiser. E E aqui é aqui, a novena dele, ó. isso, a novena. E eu queria ler um trechinho de uma fala dele, né? De uma dessas meditações dele que está na novena, que está no 7º dia, né? Onde ele Uhum. fala assim, isso, gente, que ela falou, né? O Guido tinha lá o diário, como se pede o Santo Inácio pedia nos exercícios, que a gente tem um caderno onde a gente anote as moções e as revelações, o que que Deus pediu e tal. Então, por isso, o Guido fazia esses cadernos e a gente ficou com esse material, graças a Deus. Então, ele anotou assim: vi Jesus cultivando umas flores no jardim. E então o abracei e ele me disse: cultiva a minha igreja com a pregação da minha palavra e a sabedoria que te dou. Faça com que os homens me descubram através da contemplação da minha palavra. É a meditação de 11 de janeiro de 2007. Então, assim, para mim, na minha vida, realmente foi Guido que me ajudou a descobrir essa contemplação da palavra, porque ele me falou dos exercícios. E, assim, o pouco que eu pude fazer com o Padre Javier e aprender a contemplar a palavra, realmente, assim, Jesus falando para ele, né? Faça com que os homens me descubram
através da contemplação da minha palavra. Porque o que eu percebo é que realmente, conforme a gente pega a palavra, assim, nesse método inaciano, Padre Javier sempre fala que a gente ali não é um mero espectador que está É, lendo a palavra, né? Mas é como é, se a gente fosse um artista. Então a gente lê um evangelho e a gente pode imaginar, por exemplo, que a gente está ali naquela cena, né? é Então, outro verdade. dia, a cena era Jesus conversando com os apóstolos e depois ele falava assim: levantai-vos, vamos. Aí eu já imaginei, né, assim, na minha imaginação. Então, eles estão conversando sentados. Então, eu já me É, coloquei ali sentada com Jesus, olhando para ele, ouvindo aquelas palavras que ele ia falando, né? E isso exato. que você falou também, da gente guardar um versículo e ficar ruminando, É, né? O Fernando, eu vi aqui tinha escrito, se chama ruminatio em é. latim. Por exemplo, num desses dias passados, a leitura começava assim: nada perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E eu estava com muitas coisas me perturbando, né? Acho que nesse momento as pessoas estão assim, cada uma com os seus motivos, né? Mas eu estava com muitas preocupações naquele dia, então, ao longo do dia, toda hora que me vinha a perturbação, a preocupação, eu respirava e lembrava daquele versículo: nada perturbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Então, Amém. pensava assim naquilo que estava me perturbando e ia colocando nas mãos do Pai. O Pai está cuidando disso, né? Uhum. Então, é maravilhoso, né? É, A gente se acalma, a gente se se liberta, né? renova. E A você gente se falou na renova. contemplação, Ângela, é uma etapa dos exercícios, né? Como você bem falou aí, que a gente lê e se coloca não como um mero Uhum. espectador, mas dentro da situação vivida. E você não só ouve Jesus, como também você pode falar com ele, pode falar com os apóstolos ou com quem estiver no lugar, você pode. Com Então, Nossa isso Senhora, tudo é com Nossa Senhora, isso tudo te muito ajuda a bom. criar É, e aumentar a sua intimidade com Deus e o Senhor te é. responde. Então, por isso que muitas vezes, para algumas pessoas, pode parecer estranho que o Guido diga: eu falei, Jesus me falou, porque ele tinha esse modo de rezar a Costume, né? palavra, esse Uhum. costume de contemplar, de se colocar ali e conversar com Jesus ou com quem tivesse ali naquele evangelho, né? Faz Sim, parte dos exercícios sinacianos. É. sim. E outro dia eu estava também aqui meditando, porque Jesus falava aquele negócio que ele é o bom pastor, né? Isso que foi na É, semana passada. E ele foi. falava que as ovelhas eram do pai. Eu não sou igual o Guido que vai lembrar a frase do Evangelho, mas ele falava assim, que as ovelhas são do meu pai e ninguém tira uma ovelha da mão do meu pai. É, Aí eu fiquei olhando, eu nunca tinha olhado para aquilo, o pai, né? Porque a gente é bom pastor, a gente está acostumado a ver Jesus. E naquela é, contemplação eu consegui ver o pai. Gente, me deu uma sim. felicidade tão grande com É aquela verdade. palavra de Jesus, de que ninguém tira uma ovelha da mão do pai dele. Eu falei, bom, É já está tudo verdade. resolvido. Então, Agora vamos colocar todas as ovelhas que estão nos as preocupando ovelhinhas já rebeldes na que mão querem do sair pai. correndo, tá tudo na mão do pai, ninguém vai tirar. Eu estava Ninguém me vai tirar. sentindo assim, uma pastora vai lá para cá, assim. Aí, de repente, vi o Correndo? pai ali. Ah, que tranquilidade. Ninguém vai tirar uma ovelha, não. É só, é só manejar para elas irem, assim, É, né? ele tem elas Vai bem se, seguras. É, vai se acalmando, né? Tudo é, aquilo que para a gente. Eu sinto isso. Eu tenho vivido esses dias, tenho tido meu horário fiel, fico ali de manhã também, quando é, acordo. é Depois vou melhor. olhar o celular, porque senão desperta. É, Então, de manhã, quando eu acordo, fico ali, eu e Jesus. E isso muda vale completamente. ouro, muda o seu dia, né? O nosso dia é diferente. Nossa Senhora em Medjugorje, ela diz assim que quando nós nos levantamos e não rezamos e saímos para o trabalho, para as nossas atividades diárias, nós somos semelhantes a uma pessoa que levanta, não faz a sua primeira refeição e sai para o trabalho. Então, lá no meio do dia do trabalho, ela vai sentir fraqueza, Sim. não é? Então, da importância dessa oração matinal, ela é muito importante. Esse Uhum, estar com Jesus logo bem cedo, que seja uhum. 15, 20 minutos, você lê, por exemplo, o Evangelho do dia, você escolhe um salmo, rumina aquela palavra, contempla e sai com um versículo que seja para te sustentar durante o dia, não é? E Amém. depois, outras horas, você volta.
né? Se não Sim. puder ficar 1 hora com ele de manhã, fica 20 minutos, vai Uhum. partindo e vai fazendo, que é mais importante. Para mim, hoje em dia, eu vivo muito esse versículo: a cada dia basta o seu cuidado. Porque às vezes me vem pensando, como é que vai ser daqui uns tempos? Como é que vai ser quando isso assim? Como é que vai ser nada, Nazaré? Basta o cuidado de hoje. O outro o Amém. Senhor proverá. Como vai ser, o Senhor proverá. E como Ele é Pai, vai ser tudo de bom. Não é, Amém. Anjo? Amém. Então eu acho que essa era a ideia desse bate-papo de hoje, né? Sim, E espero que as pessoas que estão aí com a gente, eu vi vários nomes conhecidos, agora a doutora Silvana aqui. sim. Espero que as pessoas, então, elas se animem, porque nesse período de pandemia tem sido maravilhosas as lives, nós temos aqui nossas lives diárias, mas o que a A gente quer, Renata está aí, ó, ó, nossa viu? prima. O que a gente quer é que vocês também descubram a importância dessa oração pessoal, É, desse momento, né? Que como o Guido tinha, né? Que a gente também se propõe a ter esse momento só nosso e Deus. Isso é era uma coisa que eu verdade. gostava de ver no Guido lá em Friburgo, quando a gente ia de férias para lá. Que eu É, adorava rezar com o Guido, né? Mas ele tinha horas que ele deixava a gente rezar com ele, tinha horas que eu pedia, né? Que ele subia a escada e lá para cima para rezar. Aí eu falava, posso ir com você? Ele falava assim para mim, não, agora não. Então, é, assim, que a gente pegue esse exemplo dele, né? Que tinha seus horários reservados para sua oração pessoal e leve isso a sério, porque a gente vai crescer muito na fé, né? amém, é verdade. Amém. Então, Fiquei tá muito bom. feliz de partilhar esse momento, Ângela, com você, com todos esses irmãos aí, a Valéria, a Paula, a Renata, enfim, a Eveline. Que Deus abençoe a todos nós, né? Nos ajude na nossa caminhada, porque nós caminhamos. Vamos encerrar com a oração? Vamos, Eu que estava oração? pensando aqui, que oração? A gente falou tanto nos salmos, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler um salmo Sim, e aí a gente encerra todo mundo rezando junto um Pai Nosso, em né? glória. Para ficar bastante assim dentro do Evangelho, né? Que Tá é a bem. oração Qual que é o Jesus nos salmo? ensinou. Vamos pegar o Salmo 22, que a gente falou algumas O vezes Senhor nele é meu aqui. pastor, né? O Senhor é meu Salmo do pastor. bom pastor. É. Esse salmo é maravilhoso. Ele tem várias promessas de Deus, mas ele tem uma afirmação inicial: o Senhor é meu pastor. Então, tudo É. advém daí. Se você permite que ele te conduza, nada vai te faltar. Amém. Vamos lá? Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me Nada me faltará. faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça, e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como como era é. no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E agora Queremos. nas intenções, né, de todos que estão aqui nos acompanhando, né, e pedindo ao Senhor também que nos ajude aí nessa empreitada de conhecer melhor a palavra, né, pedindo que Ele pegue-nos pela mão, né, com bondade dele e nos leve assim sempre junto dele, que é esse bom pastor, né. Amém. Reza você para gente o Pai Nosso. Eu vou Então só vamos acompanhar rezar aqui. juntos, né? Nessas Uhum. intenções, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Amém. Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. amém. Muito Amém. obrigado, Boa né? noite a Boa todos. noite. Boa noite a todos, né? Um beijinho a todo mundo. E foi muito bom estarmos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.